não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito bem. Todo mundo sabe que para você fazer um julgamento justo, um julgamento verdadeiro, sobre o que quer que seja, você vai ter que articular o particular com o geral. Quer dizer, aquela situação específica que você está vendo, tá certo? Com os conceitos mais gerais, tá certo? Que você tem sobre a verdade no sentido mais universal, ou seja, a sua concepção inteira do universo. Uma coisa tem que relacionar com a outra. Ora, somente esta operação, que é de ordem puramente lógica, já tem as suas dificuldades. Nós acabamos de ver na primeira parte da aula que o maior problema da moralidade é justamente isso. Você pode ter as normas gerais, que você aceita como verdadeiras e como justas, mas nas situações particulares, tá certo? Você não as reconhece. Houve algum problema aí? Mas as situações particulares não são facilmente reconhecíveis e enquadráveis e classificáveis dentro dessas normas gerais. Ou seja, você não sabe quais são as categorias gerais que se aplicam àquela situação em particular que você está vivendo. Por quê? Porque as coisas não vêm com seus nomes escritos e com as suas categorias e com seus conceitos lógicos correspondentes. Não é isso? Então, essa simples caminhada lógica entre o singular concreto e universal já apresenta problemas terríveis. Tá certo? Mas a operação lógica não basta. Por quê? Porque a operação lógica não vai ser feita por um computador, vai ser feita por um indivíduo concreto. E este indivíduo concreto, ele também tem esses dois lados. Por um lado, ele tem a concepção universal, no qual ele encaixa o seu ser, e ele se reconhece, vamos dizer, como um membro do universo dotado de sentido, tá certo? E reconhece nos eventos da sua vida concreta o sentido universal que ele espera que as coisas no seu conjunto tenham. Tá certo? Então, por um lado, ele tem essa concepção universal, mas por outro lado, ele tem a sua experiência particular, concreta do momento. Então, a mesma dificuldade que existe na transição lógica do particular para o universal e vice-versa, existe no aspecto psicológico existencial. Ou seja, a sua pessoa também está dividida, tá certo, entre aquele ser individual concreto que está vivendo esta situação em particular e aquele outro ser que tem uma dimensão universal e que sabe mais ou menos quem ele é dentro da ordem geral das coisas. Quer dizer, a dificuldade lógica se multiplica uma dificuldade psicológica, existencial e cognitiva. E é justamente disso que está falando aqui o Louis Lavelle. No instante em que fizemos o primeiro exercício, o que foi pedido para vocês? Foi pedido que vocês se vissem a si próprios dentro de uma escala de valores universais, tal como vocês captam. De tal modo que a sua vida concreta, a sua pequena biografia, o seu necrológio, exemplificasse aquelas qualidades máximas, tá certo, das quais você se acredita como portador em potencial. Tá certo? Então seria a sua figura universal, quer dizer, o que você representa dentro da totalidade da vida universal, por assim dizer, como se você estivesse dentro do juízo final. Tá certo? E vamos somar tudo o que você fez, vamos ver quem que você é, tá certo? Não neste isolamento empírico e casual da situação que você está vivendo agora, mas dentro da totalidade universal. E quem é você
considerado na medida da universalidade. Tá certo? Em linguagem teológica, quem é você perante Deus? Quem é você perante a eternidade? Quem é você perante o absoluto? Etc, etc, etc. Aquele exercício convidava você a se olhar sob este aspecto. Acontece que esta visão de si, sob o aspecto universal, ela não é fácil de você obter, ela não é dócil ao seu apelo, ela não vem quando você chama. É preciso um estímulo. Tá certo? Aquele exercício foi dado como um estímulo. Por quê? Porque as pessoas não estão, vamos dizer, não é uma coisa costumeira você imaginar que você morreu e que alguém está contando a sua vida. Então, essa situação inusitada que eu inventei foi para isso. Quer dizer, através desse artifício imaginativo, você se transporta desde o plano, vamos dizer, da mera acidentalidade empírica, dessa multiplicidade, da confusão do cotidiano, para um outro plano de universalidade, onde você adquire uma figura mais definitiva, inspirada no famoso verso do Mallarmé sobre o túmulo de Edgar Poe, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. A eternidade se transforma naquilo que ele era. Transforma naquilo que ele era por quê? Porque veio a morte e a partir da morte não há mais transformações. A nossa vida é um ciclo de transformações. Todos nós, como Raul Seixas e como o nosso presidente Lula, somos metamorfoses ambulantes. Mas espera lá, chega uma hora que o ambulante para de ambular e a metamorfose para de se metamorfosear, porque você morreu e te trancaram num caixão. Tá certo? O caixão tem aquela forma sextavada e simbolicamente isso aí representa que os 6 dias da criação. E no 7º dia Deus descansou. Então os 6 dias da criação completou você, fechou ali naquele negócio sextavado e aí não muda mais. Então aí você tem a sua forma definitiva, tá certo? Da qual se poderá mais tarde descobrir alguma coisa que não sabia, mas não se pode acrescentar mais nada. Quer dizer, se você tomou a decisão errada, errado ficou. Se você fez uma coisa boa, não vai dar mais para estragar, tá? E assim por diante. Então, esse artifício imaginativo do necrológico é para colocar você numa posição psicológica que permita você se imaginar como um todo. Tá certo? E este todo que você imagina, obviamente faz sentido. Faz sentido, quer dizer, tem uma justificação, tem uma razão de ser, tem um motivo, e esse motivo você o encara como bom. Portanto, no sentido que diz o Louis Laverne, que é um destino que parece que você aceita tão profundamente, que é como se você mesmo o tivesse escolhido. Ou seja, você está solidário com a totalidade do real. Você aceitou a totalidade do real. Eu me lembro sempre de uma passagem que Hegel conta que Hegel às vezes ficava olhando uma montanha um tempão. Olhava e depois dizia, de fato é assim. Tá, né? Então, esse simbolismo é a conformidade com o real. No caso, não com o real externo, como no experimento de Hegel, mas a realidade da sua própria vida. Quer dizer, para que você a aceite, tá certo? Você precisa vê-la como conjunto, não como conjunto quantitativo, mas como uma forma final, como uma resultante final. Não é isso? E aí você diz sim ou não, tá certo? Como o próprio Deus na criação, Deus fez, daí viu que era bom. Se ele visse que era ruim, ele destruía tudo e fazia de novo. Tá certo? Ele deixou como estava, por quê? Porque ele viu que era bom. Então você criou lá os seus 6 dias da criação, criou o seu personagem, né, ideal, completou-se a sua vida, você morreu e aí, vendo o conjunto, vê-se que é bom. Quer dizer, tem uma significação, tem um sentido. E esse sentido não serve só para você. Por que eu fiz a história de um terceiro contar? A primeira vez que eu fiz esse exercício, que eu fiz no Paraná, mas faz muito tempo atrás também, eu usava um necrológio de jornal. Quer dizer, um jornalista, um repórter escrevendo a vida do seu fulano e tal. Depois eu vi que isso falhava, porque isso aí só servia para a vida de pessoas públicas e famosas. Tá certo? Então, isso aí colocava um viés no exercício, induzia o sujeito a se imaginar como uma pessoa famosa. Tá certo? E não era disso que eu estava falando. Eu estava falando de uma pessoa notável, evidentemente, mas não necessariamente famosa. Pode ser uma pessoa totalmente anônima, que só 2 ou 3 conhecem, tá certo? Mas que
realizou uma grande vida. Tá certo? O mundo está cheio de heróis anônimos, de santos anônimos, de gênios anônimos, está cheio disso. Eu mesmo conheci alguns, tá certo? Pessoas das quais nunca ninguém tem ouvido falar, mas que eu sei que são notabilíssimas. Então, daí eu mudei, falei, bom, então eu tenho que botar como se fosse um conhecido, um terceiro que está contando a vida. O fato de ser um terceiro mostra que esta vida não tem sentido só para você. Ela enfatiza uma qualidade que é boa e é exemplar para os outros. E alguém aqui me mandou aqui uma mensagem onde ele coloca aqui, olha aqui, quem mandou isso foi o Carlos Francisco de Paula Nadalim, de Londrina, Paraná. Muito bem, Carlos Francisco, aqui está muito bem lembrado. Ele manda aqui um trecho de Aristóteles. Ele diz, quando sabemos o que devemos fazer e como devemos fazer, basta que, para estabelecer isso como um conselho, se mude a forma de expressão e se dê a volta à frase, dizendo, por exemplo, que importa não nos orgulharmos do que devemos à fortuna, à sorte, mas do que devemos a nós mesmos. Dito assim, tem a força de um conselho, mas expresso como elogio, será, ele não se sente orgulhoso do que se deve à fortuna, mas apenas do que deve a si próprio. De sorte que, quando quiseres elogiar, olha para o conselho que se poderá dar, e quando quiseres dar um conselho, olha para o que se pode elogiar. Então, esta vida, ela é louvável. Por ela ser louvável, ela pode soar aos olhos dos outros como se fosse um conselho. Está compreendendo? Quer dizer, olhe para esta vida e siga este exemplo. O exemplo tem um conselho e o conselho tem um exemplo. Quer dizer, o Carlos Francisco mostra que ele entendeu perfeitamente o espírito da coisa. Tá certo? Então, durante esses primeiros meses do curso, a minha primeira ideia é realmente colocar vocês numa posição psicológica que seja propícia ao exercício da filosofia. Quer dizer, não se trata de transmitir conteúdos, nem problemas filosóficos, tá certo? Mas de passar uma experiência, uma vivência que lhe permita não brincar de filósofo, mas ser um filósofo. Tá certo? Quer dizer, não se trata de exercer um papel social que é reconhecido por terceiros, ainda mais ignorantes do que nós, tá certo? Mas de fazer algo que você sabe o que é, que você reconhece quando você está fazendo. Quer dizer, quando você se coloca numa atitude de exercício da filosofia, é isso que você está fazendo. Você vai ter que se colocar num plano de universalidade, mas não é universalidade abstrata, é universalidade pessoal. Então, este modelo do eu que você inventou, ele é o intermediário entre as perfeições abstratas universais e a sua situação concreta individual de agora. E você precisa desse modelo por quê? Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, as regras e as virtudes morais são todas genéricas e abstratas, e as situações e os seres humanos são concretos particulares. Então tem que ter uma mediação. Esta mediação quem faz? O que é a mediação entre um conceito abstrato, né, e a vivência particular, concreta, sensível do momento? É a imaginação. Está entendendo? Então isso quer dizer que se você souber toda a teoria do negócio, souber toda a parte abstrata, mas não tiver o intermediário imaginativo, você não é capaz de relacionar o universal com a situação concreta que você está vivendo. Então, a única coisa que você vai poder fazer é repetir aquele universal como um papagaio sem saber do que você está falando. E aí você vai, até ao contrário, você vai aprofundar o hiato, aprofundar o abismo entre as suas ideias universais magníficas e a miséria da sua situação pessoal concreta. Entendeu? A imaginação é que faz esta transição. Por isso, não basta você saber o que é o certo, né? Você tem o que é o certo, o que é o bom, o que é o valioso, o que é o louvável. Você tem que poder imaginá-los concretamente na sua pessoa, como encarnados na sua pessoa. Está entendendo? Muitas vezes, quando nós conhecemos pessoas notáveis, nós não sabemos exatamente dizer o que é a qualidade delas. Nós reconhecemos que aquelas pessoas são muito boas, mas não conseguiria
definir. Eu, por exemplo, me lembro do meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, que era uma pessoa que eu admirava extraordinariamente. Mas, pessoalmente, mas no que consistia essa qualidade do Dr. Miller? Eu digo, olha, é uma síntese inseparável. Eu consigo lembrar o personagem, visualizar o personagem, mas quando eu tento definir as qualidades, elas aparecem separadas. Cada qualidade é uma diferente. Eu digo, por exemplo, o Dr. Miller foi a pessoa mais bondosa que eu conheci. Tá certo? Bondosa por quê? Porque ele é uma pessoa que realmente amava o próximo. Ele realmente se conduía do sofrimento humano e era incapaz de refrear a sua vontade de fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento humano. Ele, por exemplo, às vezes telefonava às 3 horas da manhã para um paciente, dizendo, pô, acabei de ter uma ideia para aquele seu problema, vem aqui correndo. Fazia isso. Isso quer dizer, ele não estava fazendo aquele negócio só profissionalmente, ele tinha comprado o problema da pessoa. Comprado ao ponto de sonhar com aquilo. Então eu falei, pô, mas isso é extrema compaixão. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem, às vezes, extremamente duro, extremamente autoritário. Quando ele achava que precisava. Um dia entrou um sujeito lá que estava ficando esquizofrênico. O sujeito entrou lá, estava tipo hippie, cabeludo, barbudo, com um mosquito girando em torno da cabeça. Ele entrou na sala do Miller, o Miller falou, você vai cortar o cabelo ou não me apareça mais aqui? O sujeito da semana que veio apareceu de cabelo cortado e ele já estava um pouquinho melhor. E assim foi. Você está entendendo? E assim por diante. Quer dizer, são coisas difíceis de você ver. Como é que aquele homem que podia ser tão duro, ele é tão duro às vezes no jeito dele, e ao mesmo tempo um coração tão grande. Mas tinha uma terceira coisa, o Miller tem uma elegância, inclusive física, extraordinária. A primeira vez que eu olhei esse cara, eu falei, mas esse cara não é um médico, esse sujeito é um príncipe. Tem um vestido assim, terno preto, elegantíssimo, colete, Falei, que coisa extraordinária. São qualidades que são separadas. Elas não se fundem naturalmente, Mas nele tudo isso aparecia junto, ainda tinha milhares de outras coisas. Bom, eu não consigo definir exatamente o que era, mas eu sei que era esse personagem, o Juan Alfredo César Miller. Se eu fosse um ficcionista, um escritor de romance, coisa que eu não sou, eu conseguiria contar uma história e mostrar para vocês esse personagem. Vocês o veriam com a sua imaginação, mas também não saberiam defini-lo. Como é que você definiria, sei lá, o Dom Quixote, ou Raskolnikov, o Werther do Goethe? Você não define, mas você visualiza e você sabe o que é. Está compreendendo? Então, esta referência imaginativa, que às vezes você não consegue definir em palavras, mas que você sabe o que é, esta é que faz o intermediário entre o universal e o particular. Veja, a imaginação tem uma qualidade extraordinária. Por exemplo, quando você vê uma vaca, você só está vendo aquela vaca. Se a vaca é amarela, você não vai ver que ela é preta. E se ela for preta, você não vai ver que ela é amarela. Mas na imaginação, você pode conceber uma vaca preta que também é a vaca amarela. No pensamento abstrato, quando você pensa o conceito de vaca não é nenhuma vaca. Pega a definição de vaca. A definição de vaca não dá leite, não muge, não anda no pasto. Então nós temos, por esse lado, por um lado, você tem a figura concreta, visível, mas que só tem aquela singularidade, não é outra. Tá certo? A vaca magra não pode ser ao mesmo tempo a vaca gorda. A vaca preta não pode ser a vaca amarela. A vaca malhada não pode ser a vaca branca e assim por diante. A minha vaca não pode ser ao mesmo tempo a minha vaca e a sua vaca. Tá certo? Mas, na imaginação, você consegue inventar uma vaca que é tudo isso ao mesmo tempo. Você concebe uma vaca que, embora seja visível, você está vendo aquela vaca, você sabe que ela não é uma vaca em particular, mas que ela é o arquétipo de vaca. É todas as vacas.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.